Olá, pessoas incríveis da internet. Eu sou a Karen Bacchini e hoje eu vou falar sobre uma doença que eu fui diagnosticada recentemente, mas que, assim, por toda a minha vida foi um incômodo muito grande, que é lipedema. Bom, a maior parte das pessoas não sabe o que é lipedema, porque é uma doença que ela tá começando a ser conhecida agora, tanto pelos médicos, tanto pelos pacientes. Eu já fui ao médico várias vezes, eu já fiz um monte de ultrassons, um monte de ressonâncias, tentando descobrir o que eu tinha nas minhas pernas, por que eu tinha tanta dor, por que as minhas pernas estavam sempre roxas. Mesmo que eu não tivesse batido elas estavam roxas e as pessoas ficavam, olha, cara, você tem que tomar mais cuidado, você tá batendo em muito lugar. As pessoas perguntavam pra mim assim, onde é que você bateu a perna aqui? Eu falo, eu não sei. E eu realmente nunca sabia. Tipo assim, quando vocês me veem aqui nos vídeos, é sempre um comentário que eu recebo. Que tipo, nossa, Karen, eu não imaginava que você tivesse pernas tão grossas por causa do que a gente vê aqui em cima. Quando uma pessoa me vê de corpo inteiro, esse é um comentário que eu geralmente recebo. Outro comentário que eu recebo também, muita grande frequência, é: Karen, você tem que parar de usar meias que estão apertando seu tornozelo. Só que eu nunca uso meias apertadas. E raramente eu uso meias até o tornozelo. Geralmente elas vão até mais em cima um pouco. Porque eu gosto de meias maiores, né? Então, tipo, não é porque eu tô usando meias apertadas. É porque tem um acúmulo de gordura na minha perna e no pé não tem. Então, tipo... Vamos primeiro falar o que é lipedema. Lipedema é uma doença crônica que afeta em sua maioria mulheres e envolve um acúmulo anormal de gordura em algumas partes do corpo. Podem elas ser pernas inteiras, né, tipo do quadril, canela, pode ser só no quadril, pode ser só na canela, pode ser também nos braços. E esse acúmulo de gordura, ele é diferenciado porque não é uma gordura que ela cresce normal, ela cresce de forma desordenada e aí, ao longo do tempo, elas vão formando caroços de gordura. Tipo, hoje eu tenho uns caroços de gordura na frente da minha perna todinha, alguns atrás, mas mais na frente. E eu sempre achei que, pô, era estética e tal. E aí as pessoas sempre falam assim, Karen, você não tá se alimentando direito, você não tá praticando exercícios físicos, você tá sendo preguiçosa, isso daí é só celulite. Agora celulite e obesidade tem outro nome. Gente, é outra coisa. Eu nunca tive formatos de pernas onde eu tive qualquer tipo de músculo ou onde elas não fossem retas assim. A minha perna, ela parece que ela é desenhada assim, porque eu não tenho nem o formato do joelho. E eu nunca tive. Essa é uma condição que ela geralmente se desenvolve quando há uma alteração hormonal. Então a minha se desenvolveu a partir do momento que eu comecei a tomar hormônios femininos, porque o meu corpo ele não produz nenhum. Mas a partir do momento que eu comecei a tomar hormônios femininos, minhas pernas começaram a ficar muito maiores. Tanto que antes as crianças, tipo, da escola me zoavam que eu era uma tábua, né? Que eu era reta de todos os lados. E aí depois eu comecei a pegar muita perna, mas mesmo assim nenhum peito, nenhum braço, nenhum nada. Então o meu lipedema sempre foi nas partes de baixo, tanto no quadril, nas panturrilhas, no joelho. E o lipedema, ele é frequentemente diagnosticado erroneamente como obesidade ou sobrepeso. Isso é uma coisa assim normal que acontece em muitos casos, mesmo porque os médicos não conhecem o diagnóstico. E aí eles falam, você tem que malhar. Só que a minha vida toda eu malhei. E aí eu consigo pegar músculo no braço, nos quadris não, aqui assim. E eu nunca tive pernas que tivessem qualquer tipo de músculo. Daí eu comecei nos últimos anos a fazer corrida numa esteira, que ela é super tecnológica, incrível. Até que diminuiu um pouco do meu inchaço. E eu comecei a desenvolver um músculo que ele começou a aparecer só na parte da frente da perna, não do lado e não atrás. Então a minha perna começou a ficar muito estranha. E eu sempre reclamei pros meus médicos, né? E aí eles sempre falavam, Karen, tenta controlar melhor a sua alimentação. Só que eu não sou uma pessoa que sou desgovernada na minha alimentação ou em nada disso. Eu sempre fui certinha, eu gosto de comer coisas saudáveis. E pra mim, tipo, sempre foi, deve ser genética, eu sou assim mesmo. E várias vezes, quem me acompanha de muitos anos sabe que eu não uso nada acima do joelho. Porque eu tenho muita vergonha, sabe? E eu também só uso botinhas de cano alto, porque eu também tenho vergonha dos comentários de você tá usando meia apertada, mesmo quando eu não uso. Então, é uma coisa assim que sempre persistiu, sempre foi desse jeito. Não importa se o meu peso diminua ou aumente, ele não diminui nas pernas. As minhas pernas não mudam. É assim, muito louco. Até
eu fiz uma lipo por causa de um procedimento que eu fiz que deu errado. Tem aqui no canal contando a história, eu vou deixar o link do vídeo pra vocês. E até nesse médico que eu fui, eu falei, nossa, tem como mexer nas pernas, no meu joelho me incomoda muito. E aí o médico falou, olha, posso até tentar tirar um pouco do joelho, mas como não é o nosso foco. Então, tipo, sempre foi uma reclamação muito grande. Sempre foi uma área onde eu fiz muitos procedimentos estéticos, procedimentos que doeram pra caramba. E assim, a perna em si nunca melhorou. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha procurado vários médicos, eu nunca tinha tido esse diagnóstico. Eu tenho muita dor ao toque, em qualquer parte da minha perna, mas principalmente na canela. Se eu correr, a minha canela ela já dói por inteira. E aí eu ficava digitando isso no Google, falava assim que era canelite. Aí eu falava, ai, tudo bem, então eu tenho isso, nunca vou poder lutar Muay Thai, né? Porque, tipo, qualquer impacto nas pernas dói muito pra mim. Qualquer toque na perna dói muito pra mim. E quando eu ando um dia, ou eu fico em pé um dia inteiro, no outro dia eu não consigo andar, porque eu tô com muita dor na perna inteira. Então, o lipedema, ele se caracteriza disso, de um acúmulo anormal, é uma pele mais flácida, a gordura ela começa a crescer em caroços, você fica com a pele mais flácida, então você tem muito mais flacidez, muito mais celulite, você não tem uma definição das suas pernas, meio que se perde ali onde é que é seu tornozelo, onde é que começa a panturrilha, você não tem essa definição. Hoje no Brasil tem uma pesquisa, né, no mundo, na verdade, estima-se que pelo menos uma mulher em cada 10 tem lipedema. Mas o Dr. Fábio Kamamoto, que é especialista em lipedema, ele é do Instituto de Lipedema, ele estima que 4 mulheres têm lipedema. Então, tipo, é uma doença muito mais frequente do que você imaginou. E depois que eu fui diagnosticada, eu vou contar pra vocês como eu fui diagnosticada, pra vocês verem que loucura. Tava rolando um congresso de médicos muito incríveis, de médicos muito bons em suas áreas. E aí mostraram uma foto minha, que é até uma publicidade que eu fiz pra Piccadilly, que eu tava usando um mocassim, que ele era mais baixinho, né? Então tava bem marcado ali onde fica, que vocês acham que eu uso meia apertada. Tava bem marcada essa parte. E aí, essa foto tá pública no meu Instagram, não tem problema nenhum ninguém usar. Um médico tava dando uma palestra sobre lipedema e ele mostrou essa foto e ele me diagnosticou só por essa marquinha. Vocês vão ver que a minha perna tá inteira coberta, só aparece essa marquinha. E aí ele no congresso falou, essa mulher, provavelmente ela tem lipedema e ela não sabe. E aí vários médicos que estavam nesse congresso começaram a entrar em contato comigo. E aí todo mundo ao mesmo tempo, assim, depois do congresso, me reconheceram das fotos e vieram falar, Karen, eu acho que isso que tem nas suas pernas é lipedema, a gente tava num congresso agora, teve uma palestra muito boa de um médico, que não foi o Dr. Fábio, foi um outro médico. E aí esses médicos, eles começaram a ver quem era o melhor do Brasil pra me direcionar pra ele. E aí eles entraram em contato com o Dr. Fábio, o Dr. Fábio me recebeu assim. Ele é o melhor. Até a minha dermatologista, Daniela Pimentel, teve uma palestra com ele e ela ficou impressionada com tudo que ele ensinou pra esses outros médicos que estavam assistindo essa outra palestra, que aconteceu mais recentemente, e ela falou, ele é muito foda. E olha que pra minha dermato usar um palavrão pra descrever alguém, a pessoa tem que ser muito boa mesmo. Falou que ela queria muito ter falado com ele, mas ela não tinha certeza do nome do médico que ia fazer a minha cirurgia. Eu já tinha contado pra ela, já tinha falado do meu caso, porque mesmo ela não conhecia essa condição. Inclusive, essa doença, ela foi diagnosticada como doença faz pouco tempo no Brasil. Lá fora já tem mais tempo, os planos de saúde já cobrem lá fora. Mas assim, qual é o problema do Brasil? O Brasil ainda, os planos e o SUS não identificam essa cirurgia como sendo tratamento de uma doença. Elas não cobrem. E a nossa luta é para que tanto o SUS quanto os planos de saúde comecem a cobrir o tratamento dessa doença. Porque não é algo só estético. É algo que afeta a sua vida. É algo que você fica em pé ou você anda um dia inteiro, no outro dia você não consegue pôr o pé no chão de tanta dor. É algo que vai crescendo ao longo dos anos e você vai perdendo a sua mobilidade. Você vai tendo que fazer cirurgia no joelho porque o seu joelho não aguenta mais o peso das suas pernas. Você vai ficando, isso é uma coisa que que tava me incomodando muito. A minha pisada, eu só tenho equilíbrio no calcanhar. Então, frequentemente eu tô andando e eu vou assim, né, tipo, sem muito controle do meu equilíbrio. E aí o Dr. Fábio falou, a sua pisada tá muito errada. Você tá pisando só com a parte de fora do pé, não com a parte da frente, só com a parte de fora e lá do calcanhar. Então, é aí onde eu tenho mais dor, porque eu só uso essas partes pra pisar. Eu não consigo usar um sapato reto.
se ele não tiver pelo menos um saltinho, eu não consigo nem andar de tanta dor. Então, por causa de uma foto minha, que foi mostrada num congresso, e os médicos vieram atrás de mim falando, Karen, você precisa tratar disso, você tem que falar disso, para que não só pacientes, mas médicos reconheçam que essa doença existe, pra gente fazer um grande movimento, pra gente começar a cobrar dos planos, que mesmo que ele não cubra agora, ele vai ser processado depois, porque ele vai ter que cobrir, é uma doença, ela foi diagnosticada como uma doença. Não é só estético, é estético também. E ser estético tira muito da nossa autoconfiança. Ao longo dos anos, eu fiz muitos posts no meu Instagram, eu acho que uns 4 ou 5, dizendo: eu vou superar isso que eu tenho com as minhas pernas e eu vou começar a usar roupas curtas. E eu nunca fui capaz de manter nenhuma dessas promessas, porque mexe muito com a nossa autoestima. Tipo, você vê a sua perna e aí você olha mulheres de diversos biotipos e diversos cores de pele, de diversas etnias, de diversos pesos, e nenhuma pessoa tem uma perna parecida com a sua. Tipo, a sua perna não tem definição. Isso mexe muito comigo. Eu não consigo usar realmente roupa sem meia calça. Então, tipo, até na campanha que eu fiz do meu pó, eles queriam que eu usasse uma roupa curta. Eu falei, tudo bem, eu aceito usar roupa curta. Eu nunca peço Photoshop em lugar nenhum. Mas eu, por insegurança, falei, mas as minhas pernas, eu preciso que faça Photoshop nelas, porque senão eu não vou conseguir. Daí eles falaram, não, tudo bem, a gente dá uma definida nelas, a gente dá uma ajeitada. Daí eu falei, tudo bem. Então aí, sim, eu nem aprovei as fotos, eu confiei na equipe, eles realmente mexeram muito nas minhas pernas. Mas a imagem real das minhas pernas é essa que você vê nesse vídeo. Essa que eu mostrei num outro vídeo onde eu mencionei essa doença pra vocês. Então, tipo, é algo que não só afeta a minha saúde, a minha mobilidade, o meu... Gente, eu durmo em uma cama que é literalmente uma cama de hospital. Porque se eu não dormir com o pé pra cima, eu não consigo aguentar de dor. E tudo isso vai formando um caso que é mais do que a minha estética, é mais do que a minha autoestima. Também é a minha saúde. E essa é uma doença que ela é genética. E aí, depois que ele falou isso, eu comecei a prestar atenção. E assim, as pessoas da parte da família do meu pai, eu acho que elas têm lipedema também. A minha avó, ela é bem senhora. Ela não tem muita gordura em cima do corpo, mas ela tem muita gordura na parte de baixo do corpo. Isso compromete muito a mobilidade dela. Então, tipo, hoje ela já não consegue andar tanto sem cair. E ela sente vergonha de usar o carrinho ou a bengala. Eu fico com muito dó, porque ela não quer se mostrar fraca. Ela quer ser uma mulher forte, uma mulher que consegue andar sozinha. Mas por causa de uma doença que acometeu ela tantos e tantos anos, que nunca foi diagnosticada, não foi tratada, ela ficou com essa perda de mobilidade, essa gordura localizada que não deixa mais ela ter equilíbrio, que não deixa mais ela conseguir se movimentar, que dá muita dor pra ela. E hoje, na idade dela, ela já não pode mais operar por isso. Então, é uma coisa assim que você precisa realmente tratar o quanto antes possível. Então, por isso que, tipo assim, eu tô nessa corrida para que as pessoas entendam o que é lipedema, entendam que não é preguiça, não é sobrepeso, não é nada disso. Que mesmo que a gente tente ter a vida mais saudável que a gente possa, fazer o máximo de exercício que a gente consiga, não é sobre isso. Para tentar exemplificar para vocês e ficar bem claro, o Dr. Fábio me mandou imagens que podem ser divulgadas, mas eu queria contar de alguns casos. Um deles é onde eu não tenho imagem pra mostrar pra vocês, do meu próprio caso e do caso de mais 2 mulheres muito guerreiras que também têm lipedema, né? Porque o lipedema, infelizmente, ele não tem cura. O tratamento dele, é óbvio que você pode ter uma dieta anti-inflamatória, e isso eu acho que talvez desande muito o meu sistema inflamatório, porque, tipo, vocês sabem que eu tô sempre com sinusite, com doenças inflamatórias, sempre tive, desde nova. Por causa das minhas pernas estarem tão inchadas e tão inflamadas, eu acho que o meu sistema, ele não consegue lidar direito com as inflamações aqui de cima, sabe? Então, eu conversei com o Dr. Fábio, ele falou que talvez melhore, porque o sistema, ele age como um só. Então, na hora de lutar contra uma infecção, se minhas pernas estão todas inflamadas, talvez eu não consiga lutar contra as infecções aqui de cima. Mas não é uma certeza, mas é realmente uma esperança que eu tenho. Falando sobre o lipedema, ele tem 5 coisas que são muito óbvias nele, são sintomas, e eu vou ler pra vocês.
O primeiro é um acúmulo de gordura desproporcional. O lipedema é caracterizado por uma distribuição desigual de gordura, apresentando um aumento significativo no volume de gordura em relação ao restante do corpo. Essa é a imagem de uma densitometria óssea que eu fiz. E aí, onde tá amarelo é onde tem a gordura. E aí o Dr. Fábio fez as contas, né? Ele tinha todas as coisas dos exames. 54% da minha gordura tá localizada na perna. São nas coxas e na panturrilha. E aí vocês podem ver em amarelo o que é a minha gordura. Vermelho é músculo, o resto é osso e, enfim, corpo. E a minha gordura tá toda nas pernas. E isso é muito louco, porque apesar de eu ter feito sim uma lipo na barriga, eu nunca tive gordura na barriga. Eu tive um problema onde cresceram nódulos e aí eu tive que tirar esses nódulos e o tratamento era a lipoaspiração. Então eu tirei um pouco da gordura da barriga sim, mas não foi nada que alterou a minha estrutura. Tanto que um comentário que eu ouço muito de vocês é: nossa, que cintura fininha pra uma perna desse tamanho, pra esse pernão, não sei o quê. Nem sempre as pessoas falam isso em sentido pejorativo, mas enfim, as pessoas comentam muito isso. O 2 é uma gordura persistente. A gordura do lipedema não responde bem a dietas e atividades físicas. Mulheres com lipedema têm facilidade para diminuir medidas no tronco, nas mãos, nas pernas e nos braços, mas não aonde ela tem lipedema. Terceiro, flacidez acentuada e nódulos aparentes. A gordura do lipedema é diferente da gordura saudável. Ela se desenvolve de forma desordenada, em traves de fibrose, que causam a irregularidade na pele. A pele portadora do lipedema tem maior tendência à flacidez. 4. Hematomas espontâneos. Mulheres com lipedema costumam notar um surgimento de roxos e hematomas que surgem sem nenhum atrito. 5. Sensibilidade ao toque e dor. A gordura do lipedema causa muita dor e muita sensibilidade ao toque. Então aí na tela foram passando para vocês imagens de mulheres de diferentes corpos que têm lipedema. Eu queria contar para vocês 4 casos. Um deles eu não posso mostrar foto, um deles é o meu caso e o 2 são casos de 2 mulheres muito guerreiras. O primeiro caso é o de uma mulher que eu vi as fotos, mas eu não posso mostrá-las pra vocês, que ela tem anorexia. Então, parece que são 2 corpos trocados, sabe? A parte de cima do tronco dela é só osso. É osso e pele. É uma imagem de uma anorexia muito severa. E as pernas são exatamente iguais às minhas. Mesmo ela sendo anoréxica e ela não querendo comer, ela tendo essa doença, lutando contra essa doença, tendo essa magreza absurdamente excessiva, um corpo realmente muito fragilizado, a perna dela não mudou nada. Então, de antes dela ser anoréxica até onde o corpo dela inteiro da parte de cima mudou, a perna continua a mesma perna. Ela não perdeu nenhuma gordura, nem nada na perna. Então, isso com certeza é uma coisa que incomoda ela demais e que ela não tem como tratar isso a não ser por uma cirurgia. O segundo caso é de uma mulher que ela vai na academia de manhã e faz crossfit à noite. Ou seja, a bicha é crossfiteira, ela gosta do estilo de vida saudável. Então, em cima ela é toda bombada, sarada, barriga 000, bicha bonita. E as pernas iguais às minhas. Então, todos os músculos que ela desenvolveu, tanto na academia quanto no crossfit, nas pernas, eles não aparecem. Porque tem essa camada anormal de gordura que ela não consegue perder. Nem pelas dietas que ela faz, nem por malhar, fazer crossfit, ela não conseguiu perder. Então ela ia, malhava, tinha o corpo lindo, tem o corpo lindo, tinha tudo pra ter as pernas mais definidas do mundo, assim como o resto do corpo dela é. Mas ela não conseguia perder gordura nas pernas. E, gente, eu olho a foto dela de biquíni, que são as mesmas das minhas pernas, sabe? Ela ali tá linda, maravilhosa na praia. E eu olho pra ela, pras pernas dela, e essa é a minha insegurança em postar foto de biquíni, sabe? Porque era do jeito que eu via. E vocês vão ver ela aqui exercitando e os músculos não aparentam, os músculos não formam. O nome dela é Gabriela Martinez. Se eu achar as mídias sociais dela, eu vou colocar ela aqui pra vocês verem. Ela fez a cirurgia de lipedema e agora os músculos dela aparecem. Agora o crossfit que ela tanto malha, que ela tanto faz, a academia que ela tanto se esforça, agora ela consegue ver o resultado. Porque não era preguiça, não era celulite, não era sobrepeso, não era nada disso. Era lipedema. O terceiro caso é um estágio muito avançado, é da Tamires de Sá. A Tamires, ela perdeu 80 quilos.
Ela começou a fazer um projeto, inclusive nas mídias sociais dela, ela fala muito sobre isso. Ela é uma mulher extremamente simples, extremamente humilde. Ela não teria como pagar por essa cirurgia de lipedema. O SUS não cobre, o plano não cobre. Ela perdeu 80 quilos só em cima. As pernas não mexeram nada. Então ela ficou com um corpo bem mais magro, né? 80 quilos mais magro em cima e embaixo a mesma coisa. E aí o Dr. Fábio, que é o meu médico, ele tem uma ONG. Essa ONG dele, que é muito incrível, muito maravilhosa, eu vou deixar todos os dados aqui na caixinha de descrição. Ele doa cirurgia para mulheres que têm casos avançados e não podem pagar por essa cirurgia. Então eu vou deixar um e-mail de contato aqui. E se você é uma mulher que não pode pagar essa cirurgia e precisa muito dela e você não tem condições financeiras mesmo de pagar, nem de fazer e depois tentar o reembolso pelo plano, processando o plano, manda um e-mail com a sua história detalhada, com fotos suas de diversos momentos. Conta a sua história para a ONG, porque essa ONG ela pode te ajudar. Se você é uma pessoa que deseja contribuir com a ONG, você estará muito bem-vinda. Te dou as mãos de braços abertos, venha, contribua, ajude a gente a divulgar e ajude essa doença a ser reconhecida no Brasil, para que mais mulheres possam se livrar dessa doença, possam ser operadas, não precisem passar por falta de mobilidade, por problemas que essa doença vai causando, por dor excessiva, nada disso. E que possam ser atendidas tanto pelo SUS quanto pelo plano. E como é que a gente faz isso? É falando disso, é mostrando fotos para os nossos médicos que não conhecem a doença, é convidando eles a pesquisarem o que é lipedema. Isso tanto no SUS quanto no particular, tá, gente? As mulheres que podem, fazendo essa cirurgia com médicos que são capacitados, que são especialistas, e depois processando o plano mesmo, tentando reaver o seu direito, que é de ser tratada por uma doença que você tem. Enfim, a Tamires, ela operou. Essa foi a primeira das operações dela. E assim, o resultado é absurdo das fotos da Tamires. Eles são muito impactantes. Inclusive, eu convido vocês a seguirem a Tamires no Instagram, acompanharem toda a saga dela lá, porque essa foi a primeira das cirurgias que ela vai precisar passar. Mas como o caso dela é um caso bem mais avançado do que o meu, ela vai precisar passar por mais cirurgias. E ela tá radiante, feliz. Tipo, nas fotos que eu vi dela após a cirurgia, o sorriso dela de orelha a orelha, sabe? Eu fiquei arrepiada, eu queria chorar, sabe? Porque realmente pra ela foi a realização de um sonho. Um sonho que ela vinha trabalhando tanto nela mesma, na autoestima dela, e não vendo resultado nenhum nas pernas. E as pessoas falando, você é preguiçosa, você é gorda, você não se exercita, você não faz dieta. E ela fazendo tudo o que podia. E a doença não deixando os resultados dela aparecerem. E o último caso é o meu caso mesmo, né? Eu já mostrei minhas fotos aqui, eu vou mostrar novamente. Eu fiz novas fotos no consultório que vão ser usadas como antes e depois, então vocês vão ver. O meu caso, ele é um caso mais leve. Eu tenho já nódulos que estão formando, né? O doutor me mostrou onde estão esses nódulos, apalpando, você consegue perceber que já tá formando umas bolas assim na minha perna, que aí vão ficando várias bolas assim, e não uniforme, sabe? E o meu caso é um caso muito claro de que é lipedema. E como é que a gente ajuda outras mulheres? Na verdade, o Dr. Fábio, ele já tinha certeza que era lipedema, e eu fiz todos os exames pra gente realmente confirmar esse diagnóstico, pra eu poder cumprir a minha missão aqui, que é o quê? Justificar uma lipo? Eu vou fazer uma lipo na perna, eu vou inventar uma doença. Não, gente. É sobre alertar mais mulheres sobre essa doença que é pouco conhecida. Eu mesmo, mais de 27 anos, busquei saber o que era isso e nunca soube. É formar um grupo de apoio para mulheres que acham que tem lipedema ou que tem certeza que tem lipedema e dizer que vocês não estão sozinhas, isso é uma doença e que sem ajuda médica não tem cura, não tem o que fazer. Por mais que você malhe, vai no crossfit e emagreça 130, agora a Tamires, ela já emagreceu até mais quilos do que 80, né? Por mais que você emagreça 100 quilos, por mais que você faça tudo ao seu alcance, suas pernas, elas não vão mudar, porque lipedema não tem cura. O único tratamento para essa doença atualmente é a lipoaspiração. É uma cirurgia que eu não vou brincar com vocês. Olha, pra minha outra lipo eu tava sussa. Eu sabia que era uma lipo que muitas mulheres faziam. Pra essa eu tô morrendo de medo. Por mais que eu esteja com o melhor médico do Brasil, eu estou com medo do pós. Eu estou com medo da dor que eu vou sentir. Eu estou com medo... Tô com medo de tudo. E muitas vezes eu pensei em desistir dessa cirurgia. Mas eu acho que eu não posso desistir, porque eu vou sempre ter essa minha coisa que nunca vai me deixar usar nada acima do joelho, que nunca vai deixar eu me sentir confortável de biquíni. Eu lembro que eu tinha 18 anos, gente. Eu ia pra praia, magra, eu pesava 40 quilos.
E eu sentava na praia assim, ó, com o joelho aqui abraçada, porque eu não queria que ninguém na praia visse minhas pernas. Eu pesava 40 quilos e eu já tinha essa doença. Os 40 quilos deviam estar só na minha perna, né? Porque foi triste, gente. Eu consegui sair do 39 pro 40. Do 40, eu consegui sair pro 49 e ter um peso saudável. Mas com 20 anos eu pesava 40 quilos. Eu era extremamente magra, eu extremamente ossuda. Tipo, você podia ver todos os meus ossos aqui do braço e minhas pernas do jeito que são agora. Então aqui a minha missão é fazer você se questionar sobre o seu diagnóstico que você tem agora, pensar se isso talvez não seja lipedema, consultar o seu médico, pedir pro seu plano de saúde, pedir pro SUS, fazer realmente um barulho nas redes sociais, porque as mulheres que vão ser beneficiadas desse vídeo aqui que eu tô fazendo, e você pode estar achando que é frescura, e tudo bem você achar que é frescura, mas para pelo menos 1 em 10 mulheres, esse vídeo é ajuda, não é frescura. É um ambiente saudável, onde elas vão poder se abrir e sem terem esses questionamentos todos que já tiveram a vida inteira, serem preguiçosas, de não fazerem dieta, de não irem na academia, de estarem acima do peso, de terem celulite, isso ser problema da alimentação ou de alguma coisa delas. É entender que isso é uma doença. É tentar tornar isso mais popular para que mais médicos estudem isso e possam achar o melhor tipo de tratamento para mulheres que sofrem de lipedema. É ser uma comunidade de pessoas que sofrem dessa doença, que não sabiam, que estão descobrindo, que estão fazendo a cirurgia. É ser o seu grupo de apoio. Porque eu sei que durante muitos anos eu não sabia disso e eu não tinha grupo de apoio, eu não tinha com quem desabafar. Os médicos que eu ia não tinham um diagnóstico pra mim, não sabiam dessa doença. Então, essa é a importância desse vídeo. E pros médicos também. Aqui em São Paulo, os médicos já estão começando a descobrir o que é lipedema. Mas nem sempre esses congressos médicos, onde esses médicos especialistas têm a oportunidade de palestrar, acontecem no Brasil inteiro. Então, é pra você também levar exemplos pro seu médico e perguntar pra ele: será que você não pode pesquisar e ver se o meu caso não é isso daqui? E pra ele abrir a cabeça dele também e começar a pesquisar sobre o que é lipedema e como ele pode te ajudar. Atualmente, o diagnóstico do lipedema ele é feito por médicos especializados, né? Então aqui o Dr. Fábio faz parte do Instituto de Lipedema, tem vários médicos especializados nesse instituto. Então ele vai fazer através do seu olhando com carinho pro seu corpo, entendendo como o seu corpo é. Geralmente no lipedema ele é muito caracterizado por como se fossem 2 bonecas. Aí você tem a parte de cima do tronco pra cima de uma boneca e a parte de baixo, que é do quadril pra baixo, de outra boneca. E parece que não encaixa uma coisa com a outra, sabe? E por mais que você faça tratamentos e responda muito bem da cintura pra cima, da cintura pra baixo não responde. Então, ele vai olhar com carinho pro seu corpo, com carinho pra você. Ele vai examinar o seu histórico familiar, vai procurar outras mulheres que tenham casos similares, para que essas mulheres elas recebam tratamento também. E como essa é uma doença genética, muito provavelmente mulheres da família, pelo menos do meu pai, que eu sei, vão poder procurar esse tratamento, esse diagnóstico, por saberem que eu tenho. Então também é muito importante para mim estar aqui, falar sobre isso e alertar mulheres, alertarem suas mães, suas avós, porque basicamente são só mulheres que têm essa doença. Mas mesmo assim, ela pulou a geração do meu pai. Meu pai não tem irmãs, então não tem mulheres, as irmãs do meu pai, que tenham essa doença. Mas eu sei que a minha avó tem por causa do jeito que eu sempre vi ela. Eu sei que talvez uma prima minha tenha. Eu não lembro como ela está agora, porque eu moro muito longe da minha família, né? Minha família toda mora no interior do Rio. Mas pelo que eu lembro dela, ela sempre foi magrinha em cima e teve pernas muito grandes como a minha. Então ela muito provavelmente também tem e também vai precisar desse tratamento. E os próximos descendentes, ou a irmã da minha avó teve filhos, então esses filhos também podem sofrer dessa doença. E o tratamento, assim, não tem cura. O tratamento é realmente multidisciplinar. É malhar, é fazer drenagem linfática, meias de compressão ajudam um pouco. Eu acho que o jeito que a minha perna ficou melhor foi quando eu tava usando meia de compressão todo dia. Já teve épocas da minha vida que eu fazia essa esteira super tecnológica, que era muito boa, e aí eu associava com drenagem linfática, que eu acho que melhorou um pouquinho também, mas eu não notei assim, nossa, uma grande mudança. Enfim, a paciente que tem lipedema, ela vai ter que monitorar tudo, desde uma alimentação mais anti-inflamatória,
inflamatória, até a cirurgia, até tratamentos que possam ajudar. Cuidado com flutuações hormonais, né? Cuidado com hormônios, o uso de hormônios, anticoncepcional. E isso tudo vai ter que ser cuidado por diversos médicos. Inclusive a minha nutricionista, que eu faço acompanhamento de 3 em 3 meses, sempre no Estúdio Volpe. E a última consulta que eu tive com ela, eu falei com ela assim, viu? Comentaram num vídeo meu que talvez eu tenha lipedema. Daí ela falou, eu acho que sim. Aí ela olhou pro meu corpo com carinho, ela falou, olha, Karen, nesse tempo que eu tô com ela eu emagreci bastante, mas as minhas pernas não mudaram. Tipo, quando você faz aquele exame que diz onde tá a sua gordura, minhas pernas continuaram do mesmo jeito, mas eu realmente perdi muita gordura em cima do corpo. Ela falou, eu acho que sim, Karen, eu acho que você devia procurar um médico especializado pra tratar isso. E aí aconteceu o congresso e explodiu tudo. Mas até a doutora Andréia, né, que é o nome da minha nutróloga, ela já tinha mencionado que poderia ser isso. E aí ali a gente já começou uma das partes do tratamento. Aí ela falou, eu acho que a gente vai ter que rever o anticoncepcional que você usa, porque eu preciso usar anticoncepcional porque o meu corpo ele não produz nenhum hormônio. Então eu uso hormônio feminino já desde 16 anos. Então, muito provavelmente o hormônio foi se construindo e essa doença ela foi se manifestando. Então ela falou, eu acho que a gente vai ter que trocar o hormônio que você usa pra um que seja um pouco diferente da composição desse. Aí ela até me explicou os motivos. Eu que tava nervosa, não lembro mesmo. Eu sempre preciso levar alguém nas minhas consultas comigo, porque depois eu esqueço tudo. Mas enfim, o único jeito de remover essas células de lipedema é através da cirurgia mesmo. Então muitas mulheres elas vão precisar tirar a pele excessiva também, que essa doença, ela cresceu demais, então tem vários estágios dessa doença. Quando você tá num estágio no meio pra lá, já vai ter que fazer a remoção da pele. O Dr. Fábio, ele me propôs um plano de tratamento onde a gente vai tentar deixar essa pele o mais resistente possível, o menos flácida possível, e talvez eu não precise fazer um corte. Mas eu falei pra ele, olha, doutor, eu nunca usei nada acima do joelho. Então, se precisar fazer um corte, é uma cicatriz de guerra. Pode fazer. Então, tipo, ele já sabe que está liberado, mas ele acha que talvez não precise. E o lipedema, apesar dessas células que foram retiradas, elas não voltarem, o acompanhamento do lipedema, ele precisa ser feito pro resto da sua vida inteira. Então, a minha vida inteira agora eu vou ter que cuidar para que essa doença ela não reapareça, para que eu não dê nenhum gatilho para essa doença voltar, para que eu não precise realizar uma cirurgia tão invasiva, tão grande, novamente. Eu quis muito fazer esse vídeo e tentar unir forças com o Dr. Fábio, porque o trabalho dele não é mais agendar consultas. O trabalho dele é conscientização. O trabalho dele é trabalhar na ONG que ele conseguiu montar. O trabalho dele é levar cirurgia para mulheres que não têm condição. O trabalho dele é educar outros médicos e outros profissionais para que eles consigam dar o melhor tratamento para pessoas que têm essa doença. O trabalho dele é ir pesquisar em outros países. Ele acabou de voltar da Alemanha com um monte de técnica nova, um monte de coisa nova que ele aprendeu lá, exatamente para tentar outras formas de tratar essa doença. Isso é muito o que eu quero também, porque a gente aqui sempre fala sobre tudo que eu tenho, gente. A gente é muito aberto sobre doenças mentais, o que eu tenho, como eu trato, e assim, a ênfase de que você precisa procurar ajuda médica também. E o lipedema também é assim. Ele afeta a sua autoestima, mas ele também afeta a sua qualidade de vida. Tipo, não usar nada pra cima do joelho não é um impeditivo na minha vida, mas caminhar durante um dia e ter que ficar 2 dias deitada com dor é um impeditivo. Quando eu vou viajar, eu nunca, até quando eu fui pro Japão, às vezes eu andava um dia, no segundo dia já andava com dor, terceiro dia eu ficava em casa e as meninas saíam porque eu não aguentava de dor. Então, você vê, eu fiz uma viagem tão cara, sabendo que de 2 dias, um próximo dia, eu ia ter que passar deitada no hotel, porque eu não ia conseguir andar. Então, hoje tem mulheres que trabalham em pé o dia inteiro e não aguentam de dor, porque a perna fica muito inchada, elas não têm essa mordomia, esse privilégio que eu tive de poder passar um dia com a perna pra cima. Então, tipo, é sobre qualidade de vida, sim. E o que eu queria pedir pra vocês é que olhem pra essas mulheres, pra esses corpos, pra essas pessoas com mais carinho, porque você pode julgar e achar na sua cabeça que é uma coisa, mas essa mulher, ela pode estar, assim, enfrentando coisas muito mais sérias do que o visual, do que não usar uma saia curta, do que não usar um short curto. Ela pode estar enfrentando coisas muito mais pesadas do que isso. O meu pedido pra vocês é:
Vamos divulgar para pessoas que você acha que podem ter. Vamos divulgar para pessoas que você gostaria que soubessem sobre essa doença. Médicos, pacientes, amigos, familiares. Vamos tentar ajudar essas pessoas da melhor forma possível. E eu vou mostrando para vocês o meu dia da cirurgia, o pós, a recuperação como tá sendo. Eu vou contando tudo pra vocês. Assim que eu tiver fotos de antes e depois, né, porque o corpo ele fica inchado, eu vou ter que usar compressa e bota por 15 dias. Então, eu tô bem, com muito medo, mas eu também sinto que eu não tenho como passar dessa fase que eu tô pra próxima da minha vida se eu não tratar isso. Porque eu não consigo ficar em pé muito tempo. Eu fico em pé meia hora, 1 hora e eu preciso fazer uma pausa pra sentar por causa de dor. E essa dor, essa pisada errada, eu fico caindo de um lado pro outro porque eu não consigo me equilibrar. Isso só veio piorando muito nos últimos 5 anos. E de 5 anos pra cá é onde essa doença, ela parou de me afetar esteticamente. Tipo, já era uma coisa que era assim, sempre foi. Mas ela começou a me afetar com muita dor. E ela veio, assim, me dando uma rasteira mesmo, falando, você não vai ficar em pé não. E não é por falta de malhar, não é por falta de fazer dieta, não é por falta de nada disso. É uma doença. E ela tem que ser tratada como uma doença. Então é isso. A gente vai se falando aí nos stories, nos outros vídeos. Minha cirurgia no dia 1º. Então lá no dia 31 vocês já vão me ver fazendo os preparativos para essa cirurgia. Então vão me acompanhar lá no Instagram também, porque eu vou postar as coisas em tempo real lá. E aqui no YouTube depois, quando as coisas já estiverem todas certinhas. Então eu agradeço muito a todo mundo, todos os médicos que me olharam com carinho até aqui. Todos os médicos que entenderam que isso era uma doença e que precisava de cuidado, que precisava de carinho, que precisava de amor, que precisava ser olhado com outros olhos. Eu agradeço a todos os médicos que estão empenhados em trazer cada vez mais essa abordagem para os pacientes, porque assim, falando por mim, isso vai fazer toda a diferença na minha vida e eu acredito que na vida de muitas outras pessoas também. Muito obrigada, amo vocês. E aí, dia 1º, eu começo a jornada pós-cirúrgica e vou mostrando tudo pra vocês saberem exatamente por tudo que eu tô passando e pensarem nisso também com mais carinho, com mais amor. E é isso. Finalmente eu vou ter um joelho. Eu nunca achei que isso fosse ser possível, de verdade, eu nunca achei. Tipo, pernas definidas eu sempre soube que eu nunca teria, mas um joelho que parece um joelho, sabe? Porque o meu joelho não parece um joelho. Enfim. E hoje, eu posso dizer pra vocês que usar sapato baixo, que tirar o sapato, a meia, que essas são umas das maiores inseguranças pra mim. Porque eu sei que a pessoa vai ver a minha perna, ela vai falar, você tá usando muito meia apertada, e vai falar esse tipo de comentário, sabe? E são comentários que machucam, que doem, porque você sabe que não é isso. Enfim. Amo vocês, um super beijo, e a gente vai se falando. Tchau. Todas as informações que você vai precisar estarão na caixinha de comentários aqui, na caixinha de descrição do vídeo.